Vou pra frente aqui chamar o Antero direto do Rio de Janeiro. Antes eu vou mandar um abraço lá, já que estão conectados conosco lá. O Orlando Policarpo já está acompanhando nós lá no Rio de Janeiro, já está a posto lá no nosso Estúdio 2. A Egli Ribeiro também está por lá. Já vão acompanhando a fala direto do Rio de Janeiro agora. Eu vou conectar com o nosso Estúdio 2 do Rio de Janeiro para chamar daí o Antero do Bangu com a informação do mundo da bola. Na sequência, a Egli Ribeiro com a reflexão e o beijo para a galera. E depois o Mauro Dias e o Luiz Barbosa falando do evento de domingo, do troféu Clécio Regis que aconteceu e vocês estavam lá acompanhando e trarão para nós toda a movimentação deste grande evento. Antero, com você então, direto do Rio de Janeiro, com a informação do mundo da bola. Seja bem-vindo. Com você daí. Boa tarde. Boa tarde, Osni Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio com mais classe e audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, numa tarde de quarta-feira de um céu um tanto quanto nublado, mas uma temperatura ainda super quente na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu cordial boa tarde. Vamos aos resultados dos jogos de ontem. Segunda rodada, fase de grupo da Copa Sul-Americana. Grêmio 1, Desportivo Riestra 0. O Grêmio dos amigos Vilmar Azevedo e Wilson Macedo, dos quais eu mando um abraço. São Paulo 2, o Rockense 0. Torque 2, Palestino 0. Santos 1, Desportiva Resoleta 1. Audax Italiano 2, Vasco da Gama 1. Vou fazer um comentário sobre esse jogo. Infelizmente, a arbitragem, no meu ponto de vista, foi muito fraca. Foi muito mal o árbitro uruguaio. Expulsou 2 jogadores do Vasco, não dava falta a favor do Vasco, só dava falta a favor do Audax Italiano. O Vasco fez um gol já no acréscimo do primeiro tempo, voltou para o segundo tempo com 10 homens, porque havia sido expulso um jogador aos 35, e tomou um gol, tudo bem, até isso, um gol até lícito, no contra-ataque do Audax Italiano. Mas o segundo gol, sinceramente, o juiz ele acerta e depois ele erra. Ele acerta quando dá um impedimento do jogador do Audax Italiano. E depois, ouvindo ao VAR, ele vai, inclusive, lá na telinha e dá um pênalti contra o Clube de Regatas Vasco da Gama. Na minha opinião, errado, porque o jogador estava realmente impedido, o jogador do Audax Italiano. E isso resultou em mais um gol do Audax. E aí o Audax virou o jogo. Mais uma vez, foi mal o árbitro uruguaio no jogo de ontem, Vasco e Audax Italiano. Não vou nem falar o nome do árbitro, tá, gente? Que ainda expulsou o jogador do Vasco. O Vasco terminou o jogo com 9 homens. Não vale a pena. É isso aí. Mas vamos aos jogos de hoje. Hoje vamos ter mais jogos. 19 horas. Caracas versus Independiente. Botafogo versus Racing. É o Botafogo glorioso aqui do Rio de Janeiro. E às 21h30, Olímpia versus Barracas. Ainda às 21h30, vamos ter o River Plate contra o Carabobo. Às 23 horas, América de Cali versus Aliança. Milionários versus Boston River. Amanhã, trago os resultados dos jogos de hoje. E os demais jogos de amanhã, com certeza, é a Copa Sul-Americana. Vamos dar os resultados dos jogos de ontem. Terça-feira, dia 14, fase de grupo, segunda rodada, Copa Libertadores da América. Estudiante 2, Cusco 1, Cerro Porteño 1,
Júnior de Barranquilla, 0. Nacional 3, Tolima 1. Bolívar 1. Desportivo Guaira 1. Boca Juniors 3. Barcelona de Guayaquil, Barcelona do Equador, 0. LDU Quito 2. Mirassol 0. Universitário 0. Coquimbo 2. Esses foram os resultados dos jogos de ontem, da Libertadores, que hoje prossegue sua rodada. É a segunda rodada, fase de grupos, Libertadores. 19 horas, Cruzeiro versus Universidade Católica. Liberdade versus Rosário. 21h30, Fluminense versus Independente Rivadavia. Corinthians versus Santa Fé. Vai, Corinthians. 23 horas, Independente Del Valle versus o Universidade Central da Venezuela. Esses são os jogos de hoje pela Copa Libertadores da América. É o caso da Sul-Americana. Amanhã eu volto, querendo Deus e Deus de querer, trazendo o resultado dos jogos de hoje e falo dos jogos de amanhã. Beleza. Agora vamos ao âmbito internacional. O Barcelona está eliminado da Liga dos Campeões da Europa. Pois em Madrid, em um jogão de bola, o Barça venceu ao Atlético Madrid 2-1, mas o resultado não foi suficiente, já que na partida de ida o Atlético derrotou o Barça por 2-0. Portanto, está eliminado o Barcelona da Liga dos Campeões da Europa. Na semifinal, o Atlético de Madrid enfrentará o vencedor de Arsenal e Sporting. Jogo de hoje. Jogo pelas quartas de final. Hoje, 16 horas, horário de Brasília. Arsenal versus Sporting. E ainda hoje, às 16 horas, outro jogo pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Outro jogão de bola. Não resta a menor dúvida. Bayern versus Real Madrid. Agora, Macedo, no jogo de hoje, pela Sul-Americana, Racing versus Botafogo. Botafogo vai ganhar. Teremos a transmissão da Paramount. E o árbitro desse jogo é o chileno Cristian Caray. Fluminense versus Rivadavia. A transmissão será da Rede Globo, GTV e Paramount. Esses dois jogões agora do âmbito internacional que eu falei, pela Liga dos Campeões da Europa. Bayern versus Real Madrid, às 16 horas, horário de Brasília, será transmitido pela HBO Max. Já Arsenal e Sporting será transmitido pela TNT e HBO Max. Para fechar meu comentário hoje, Macedo, e o Vasco? Foi o primeiro time a ser rebaixado no NBB. O que é isso? Novo Basquete Brasil. Pois ontem foi derrotado pelo Clube de Regatas Flamengo, Flamengo do meu amigo José Dirceu, professor Chivelinha, no Maracanãzinho, por 95-75. Infelizmente, ontem não foi o dia do Clube de Regatas Vasco da Gama, o gigante da colina. Macedo, por olha só, vou ficando por aqui. Desejo a você um bom abençoado dia, a toda essa gente amiga e querida da cidade de Pitanga, um bom abençoado dia. A todos os nossos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce audiência no Brasil e no mundo, um bom abençoado dia. A Confraria Bangu esse Furacão, a Casa do Compositor Musical, a meus amigos aqui do Sangue e Areia, meus amigos lá da Gamboa, meus amigos lá da Água Santa, minha terra, minha gente. A todos os banguenses, Clécio Reis, Carlos Molinari, professor Rogério Melo, ele, Celso Medeiros, o Deco, meu amigo Kleber Gomes, meu amigo Mauro Dias, elas, Ecler Ribeiro, Dona Marlene, Tânia Bernardes,
grandes banguenses. Aumentando. Recebam todo o meu abençoado dia. Desejo, melhor dizendo, a todos um bom abençoado dia. Amém. Recebam todos aquele abraço. Aquele abraço. Valeu então, Antero do Bangu. Tá aumentando os abraços aí, tá aumentando o catatal, tá aumentando o recado, já começou a falar de jogar bola com a mão. Nós nem com o pé não jogamos direito, cara. Silveirinha, falar dos Flamengo, Silveirinha, esse negócio de basquete, jogar bola com a mão, nem com o pé não joga direito, cara. Nem pra ver a bola entrar e balançar a rede com o pé tá difícil. Imagina ver jogo agora, jogar com a mão, negócio de vôlei, basquete, essas coisas, Antero. Mas tudo bem, né? Aí o Antero aumentando o barulho, falando aí do Vasco, do Flamengo, falando dos jogos do Brasil e do mundo, direto do nosso Estúdio 2 do Rio de Janeiro. Um abraço pra você, tudo de bom, sucesso e até amanhã com os detalhes do esporte do Brasil e do mundo, direto do nosso Estúdio 2 do Rio de Janeiro, pra Rádio Central Web de Pitanga, centro do estado do Paraná. Aquele abraço.